Você não vai poder dizer assim, eu não tive escolha, eu tive que entregar o celular. Não, você teve escolha. A outra escolha é, eu vou peitar o cara, vou enfrentar, vou partir para cima dele, só que você pesa na hora. E aí, compulsoriamente, diante de uma arma, você se sente obrigado a escolher entregar o celular. Mas não foi uma escolha que você quis fazer voluntariamente. Você fez porque foi obrigado. Deus não quer que façamos escolhas de forma obrigatória. Inclusive, antes de lermos o texto de Gênesis, eu já vou te dizer o capítulo, eu quero ler com você Deuteronômio 30. Não estava aqui no escopo da mensagem, mas é rápido. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 30. Se quiserem projetar para eles acompanharem, bem, senão eu já leio aqui direto. Olha, Deuteronômio 30, 19 e 20. Versículo 19 e 20, Deus diz assim para o povo de Israel: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, Deus falando para o povo de Israel, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Somente até aqui, veja Deus falando com o povo de Israel: eu ponho diante de vocês duas coisas, vida e morte, bênção e maldição. E aí Deus diz assim: escolha essa que eu vou te orientar. O que é isso? É Deus orientando, nos orientando através da sua palavra a tomar escolhas. As nossas escolhas devem ser sob a orientação da palavra de Deus. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 23, que nós vamos ler, é 13, capítulo 13. No capítulo 13, nós temos um episódio em que Abraão vai ter de escolher, e Ló também terá de escolher. As escolhas serão diferenciadas. Nós sempre lidaremos com escolhas. Enquanto o texto está sendo separado ali, veja, Adão, a história da humanidade, biblicamente falando. E por que eu falo biblicamente falando? Porque nós cremos na história da humanidade como registra a Bíblia. Nós cremos em um Deus que criou toda a humanidade através do primeiro casal. Nós cremos no jardim do Éden. Nós cremos na vida de Abraão, Isaac e Jacó, em todo o desenrolar da história. Então, desde o início da história, você já vê, logo no início, Adão tendo uma escolha. Que escolha foi a de Adão? Ele escolheu desobedecer. Ele escolheu voluntariamente desobedecer. Desobedecer a quem? A Deus, porque Deus havia dito antes: olha, de todo fruto da árvore do jardim, você pode comer livremente, mas daquele fruto ali, que está no meio do jardim, da árvore da ciência e do bem e do mal, daquele não comas. E quando Adão foi tentado por sua esposa, porque Eva primeiro foi tentada pela serpente, Adão resolveu fazer aquilo que Deus disse para não fazer. A escolha foi dele. E como João Marcos falou aqui, escolhas geram consequências. Adão escolheu desobedecer, Caim escolheu matar Abel. Foi ele que escolheu. Ninguém obrigou Caim a matar Abel, ele decidiu, ele escolheu, decidiu errado, tomou uma escolha nefasta, funesta, desastrosa. Jacó escolheu enganar o seu pai, em conluio com a sua mãe. Orientado pela mãe, Jacó enganou o pai. Não é o caso de você querer também esculachar Jacó, dizer que Jacó foi isso, foi aquilo outro. Não, Jacó foi orientado pela mãe, e ele tentou dissuadir a mãe: meu pai pode descobrir. Ele falou com a mãe, e a bênção pode se tornar em maldição, mas a mãe insistiu e Jacó escolheu.
Jacó não poderia dizer assim, não, minha mãe me obrigou. Ele poderia ter ido contra a mãe, mas ele escolheu, eu vou fazer. Escolhas voluntárias. Sansão, alguém obrigou Sansão a escolher Dalila? Não, Sansão escolheu se envolver com Dalila. E veja o que Sansão colheu. Alguém obrigou Davi a adulterar com Batseba? Não, Davi escolheu. Davi decidiu. Quem é aquela mulher? Nós decidimos fazer escolhas que depois vão nos trazer problemas, consequências. E vocês escolheram um tema excelente para nós conversarmos nesta noite. E eu vou procurar aqui pregar de forma diferente, porque quem me vê pregar sabe que eu quero música, mas eu quero a bateria, não é o teclado não, né? Toca a bateria ali. Mas eu vou tentar pregar aqui, eu quero mais palestrar com vocês do que realmente pregar. Eu vou me controlar aqui. Vocês acreditam que eu vou me controlar? Fiquem sentados. Amém. Obrigado. Você veja Pedro, João Marcos também citou Pedro aqui. Pedro escolheu negar Jesus. Você pode pensar assim, não, mas ele foi obrigado. Não, ele não foi. Se ele escolhesse não negar, ele teria morrido. Não, eu não vou negar, eu vou morrer aqui agora, mas eu não vou negar. Você conhece ele? Conheço. Você é discípulo dele? Sou. Você fala com ele? Claro, eu andei 3 anos com ele. Eu já estou saindo, já estou começando a... Calma, volta. Volta. Ele escolheu negar. Decidiu. Se ele escolhesse diferente, ele poderia morrer ali. Então, para preservar a própria vida, ele escolheu errado. Aí veja o que Jesus disse: quem perder a vida por mim, ganhá-la-á. Pedro não quis perder. Mas também tinha propósitos de Deus na vida dele, lá na frente. Só que esse propósito ali da negação, Deus não escolheu para ele, mas Deus sabia que ele ia fazer. Tanto que Jesus orientou antes. Jesus disse, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Bom, a história do galo, vamos entrar nela aqui. Pastor Semar trouxe uma mensagem muito esclarecedora acerca disso, no final do ano passado. E aí, quem não ouviu, pega aí no YouTube, deve estar lá, você vai aprender muito com o que ele falou. O pródigo escolheu voltar para casa. Da mesma forma, ele escolheu sair de casa, tomou a decisão errada. Mas lá na frente ele consertou a decisão. Ele escolheu agora diferente. O mesmo que escolheu sair de casa, agora ele escolhe voltar para casa. Talvez haja aqui em nosso meio jovens que estejam desviados. Você se afastou, você escolheu se desviar. Mas hoje você pode escolher voltar. A escolha é tua. Tem nada a ver com Deus. Ah, Deus tocar no meu coração. Você acha que Deus ainda não tocou no teu coração? Claro, já tocou. Você acha que Deus pensa assim, eu não sei se eu quero que ele volte. Por isso que eu não toquei no coração dele ainda. Você acha, cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você vem a um culto, cada vez que Deus usa alguém para falar com você, Deus está tocando em teu coração. Mas a decisão é tua, a escolha de querer reconsiderar. Paulo escolheu obedecer no caminho de Damasco. O ladrão na cruz escolheu crer em Jesus e clamar a Ele. Então a nossa vida é feita de escolhas. Nós vamos ler agora o livro de Gênesis, no capítulo 13. Eu vou ler de forma bem acelerada, para terminarmos a história aqui, tá? Eu vou ler a partir do versículo 7. Se for projetado, você vai acompanhando aí a nossa retaguarda. Diz assim, e houve contenda, briga, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Abraão era tio, Ló era sobrinho. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abraão vai fazer uma escolha agora. Olha a escolha que ele vai fazer.
Não está toda a terra diante de ti? E ele entra com a escolha dele. Ele diz: eia, pois, aparta-te de mim. Ele está dizendo para Ló: eu escolho que a gente se separe hoje. Que você vá para um lado, Ló, e eu vá para outro. Mas como assim separação? Como assim o tio querer que o sobrinho se afaste dele? Abraão estava querendo esta separação para que não acontecesse um mal maior, porque já estava havendo brigas entre aqueles que cuidavam das ovelhas de Ló e aqueles que cuidavam das ovelhas de Abraão, e Abraão sabiamente decide: é melhor a gente se separar no sentido de você cuida das suas ovelhas em determinado lugar e os meus pastores cuidam em outro, para não haver mais briga. Abraão escolheu se separar de Ló porque não queria ver algo terrível acontecer lá na frente, quem sabe até um homicídio. Então ele decide, diz para Ló, que ele deve se apartar, e ele continua: se escolheres a esquerda, olha a escolha, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Aí veja a escolha de Ló. E Ló levantou os seus olhos, olhou e viu toda a campina do Jordão, grama verdejante, água, lugar propício para levar as minhas ovelhas, que era toda bem regada, água, comida para as ovelhas, pasto, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu, a escolha foi dele, para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente. O que nós vemos até aqui, você vê um homem chamado Abraão, que ele, por ser tio e mais velho, ele tinha a prerrogativa de escolher primeiro. Abraão tinha a prerrogativa de escolher e dizer: Ló, eu vou ficar aqui, ali, aqui, e você escolhe agora para onde você quer ir. Nós vamos ficar aqui. Mas Abraão passa para o sobrinho: escolhe você, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló é o exemplo de quem toma decisões no olhômetro para se dar bem, pensando em si mesmo, pensando em seu próprio benefício. Abraão aqui está na posição daquele que confia no Deus que disse para ele no capítulo 12: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão está na dispensação de Deus. Ele diz: se tu for para lá, eu vou para cá. Se tu for para cá, eu vou para lá. Escolhe para onde você quer ir. Abraão tem a certeza de que aquilo que Ló escolher e o que restar para ele é a direção de Deus para ele, que já começou em Gênesis 12. Abraão não está preocupado em se dar bem, porque Deus já havia falado para ele: farei de ti uma grande nação. Então ele diz: Ló, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Não serão as minhas escolhas particulares, pensando no meu umbigo, pensando em me dar bem, que eu vou ter sucesso. Abraão tinha as promessas de Deus para ele. Então ele está seguro nessas promessas, e as promessas de Deus foram as escolhas de Deus para ele. Veja que é isso. Deus diz: farei de ti uma grande nação. Deus escolheu isso para ele. Deus diz: tu serás uma bênção. Deus escolheu isso para ele. Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus escolheu isso para Abraão. Abraão já sai de Gênesis 12 com todas as escolhas de Deus feitas para ele. Como vocês jovens, Deus já escolheu para vocês aqui. Dentre muitas escolhas que o tempo não nos permite falar, olha o que Deus escolheu para vocês. Para cada um de vocês que está na presença de Deus e permanecer, Deus já escolheu para você a vitória.
Você não vai perder nunca, porque Deus diz: jovens, vós sois o quê? Fortes. E já vencestes o quê? Escolhido está. Então cada um de vocês pegue essa palavra. Deus disse que eu sou forte e eu não vou recuar. Deus escolheu isso para mim, foi Ele que disse isso para mim. Deus já disse que eu já venci o maligno, e não adianta o inimigo tentar dizer que eu não vou conseguir. Você pode cair, você pode tropeçar, mas Deus conhece o teu coração. Aproprie-se dessa escolha que Deus já fez para você e prossiga. Quando você continua na presença de Deus, você vai viver as escolhas de Deus. E aí, como eu disse, o tempo é pouco para abordar tudo isso, mas veja, Deus escolheu para José. Diga-me o que Deus escolheu para José. Você acha que foi José quem ficava pensando assim: um dia eu serei governador do Egito, eu tenho um sonho, eu vou lutar, ninguém vai me impedir, ninguém vai ficar no meu caminho, se entrar eu derrubo, eu vou estudar. Claro, você tem que estudar, tem que trabalhar, mas o que eu estou te mostrando aqui é que Deus escolheu para José aquilo que José nunca nem imaginou. Você não sabe as escolhas que Deus já fez para você lá na frente. Mas para viver isso, você tem que continuar na presença de Deus. Para você viver a vida que Deus escolheu para você, que está na palavra, fique firme. Não arrede o pé. José chegou a ser governador do Egito. Você acha que Daniel, profeta Daniel, que era cativo na Babilônia, pensava assim: um dia eu vou ser terceiro dominador desse reino, eu determino, eu isso, eu aquilo, eu vou chegar lá, eu vou lutar, ninguém vai me impedir, eu vou dar a volta por cima, eu vou deixar de ser escravo. Um dia, quem me viu por baixo, vai me ver por cima e tal, essas coisas, né, que a gente vê. Um dia, quem riu da minha derrota agora, vai ver a minha vitória. Não passava pela cabeça de Daniel ser governador ou terceiro dominador do reino da Babilônia. Como também não passou pela cabeça de Sadraque, nem pela cabeça de Mesaque, nem pela cabeça de Abdenego serem superintendentes do reino da Babilônia. Deus escolheu para eles, mas foram jovens que continuaram na presença de Deus. É isso que eu estou te mostrando. Já vou voltar aqui para Gênesis, porque aqui eu vou encerrar em Gênesis. Você acha que foi Davi quem pensava assim: eu estou aqui cuidando de ovelhas, mas não é isso que eu quero para a minha vida, não. Não é isso que eu quero para a minha vida, não. Um dia eu vou ser rei de Israel. Um dia eu vou chegar lá no topo. Um dia eu vou botar todo mundo diante de mim e eu vou mandar nessa nação. Não foi Davi quem escolheu, Deus escolheu. E para Davi, jamais passou pela cabeça de Davi, o menor da casa, ser rei de Israel. Mas foi Deus quem escolheu para ele. Você não sabe as escolhas que Deus já fez para você. Você não sabe, dentre vocês aqui, aqueles que serão, eu vou usar o adjetivo grande, mas grande é Deus, mas é para você entender, faz parte da nossa língua portuguesa, né? Você não sabe aqui os grandes pregadores que vão se levantar do meio de vocês, já estão escolhidos por Deus. Você não sabe se você é um deles. Você não sabe se você é um dos grandes pastores que Deus já escolheu para levantar aqui. Se você é um dos missionários que estarão no campo e vai colocar seu nome na história através da ministração da palavra, você não sabe o que Deus já escolheu para você, os dons que Ele já escolheu te dar. Você não sabe se um dia você terá o dom de cura que Deus já escolheu para você, e você vai colocar a mão na cabeça ou em pessoas, não importa, ou não colocar a mão, você vai orar e essas pessoas ficarão curadas na hora, porque Deus escolheu te dar o dom da cura. Mas é preciso escolher agora o seguinte, fazer o que Josué escolheu, tomar a mesma decisão que Josué tomou. E que decisão foi essa? Capítulo 24, versículo 15, Josué disse: escolhei hoje a quem vocês querem servir.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha é hoje, jovem. Escolha hoje. Esse mundo vai tentar vocês de todas as formas, te tirar da presença de Deus, te levar lá para fora. As boates, as raves, as festinhas com bebidas e drogas, os amigos, entre aspas, porque aqueles que te levam para a furada não são teus amigos, vão tentar te tirar da igreja, vão tentar colocar na sua cabeça, que isso, cara? Tem que viver, aproveitar a vida. E daqui a pouco você está lá fora, desprezando o que Deus escolheu para você. Não faça isso, permaneça, porque como diz a Bíblia, embora isso vá ser lá na glória, na maior parte, mas aqui nós já começamos a viver essas maravilhas. A Bíblia diz, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais subiram ao coração do homem, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ontem eu estava mais uma vez falando com uma turma, e para dar um testemunho a eles, depois da aula, eu disse, porque a cobrança às vezes é grande, né? A gente ensinando, dentro de algumas disciplinas, a cobrança é grande, porque a obra de Deus é séria. E às vezes alguns deles acham, nunca vou conseguir isso. Consegue. Quantos de vocês aqui, que estão me ouvindo agora, já pregaram aqui? E aí vem, pastor Anselmo, como é que foi? Faltou garra, faltou vida, bota para fora. Quando for pregar aqui, não é grito, bota para fora. Vibre com a palavra que você está pregando, sinta a mensagem que você está propagando. Não é apenas transmitir conhecimento, mas a pessoa sente dificuldade, mas o meu jeito é esse e tal, eu nunca vou conseguir. Vai! Pense na próxima oportunidade. Na próxima oportunidade eu vou chegar aqui e vou me soltar mais. Para qualquer um de vocês, e eu falava isso para a turma, ensinava tantas coisas, da língua portuguesa principalmente. Você quer pregar, a língua portuguesa é o instrumento que Deus vai usar para você falar para as pessoas, como por exemplo, você quer ser motoboy, um exemplo, você quer ser um motoboy. Tu imagine você andando como motoboy pela rua, fazendo barbeiragem, e as pessoas já te conhecem, aí clica no Uber Moto. Quando vem a você, a pessoa olha, você não, contigo eu não ando não, tá maluco? Não, mas eu tenho carteira de habilitação para moto, mas a pessoa sabe como você pilota, ele não quer andar contigo, ele tem medo. Já viu as barbeiragens que você faz? Já viu que você é o chamado cachorro louco? Sabia que dentro dos motoqueiros, motociclista não, minha área é motociclista, os motoqueiros têm o famoso cachorro louco. Vocês sabem o que é o cachorro louco, né? Cachorro louco é aquele que passa, vai nos vãos, sai da frente deles. Tudo cachorro louco. Eles quebram retrovisores, metem a pé no retrovisor, e se o cara não sair da frente, não afastar um pouquinho, eles param para brigar, tira capacete, isso é cachorro louco. Imagine, você chamar um motoboy e aparecer um cara desse, você está doido que eu não vou andar contigo, não. Então a pessoa tem que pensar assim, para que eu obtenha a confiança das pessoas, eu preciso então me preparar mais na pilotagem. A obra de Deus é a mesma coisa. Deus escolheu coisas para vocês fazerem, e o preparo tem que começar agora. E eu dizia para eles, vocês vão usar a língua portuguesa, é a língua portuguesa que vocês vão falar, aprimorem-se nela, dentre muitas coisas. E aí, às vezes, tem gente que pensa que é inalcançável, não é? Como é que eu vou aprender toda essa gramática e tudo? Gente, olha só, eu disse para eles, e aí não vou falar tudo de novo aqui, mas algumas pessoas, né, não sabem. Eu vou te dizer, eu, pastor Carlos Anselmo, com 29 anos de idade, eu só tinha a 8ª série, cara. Eu tinha 29 anos de idade, eu só tinha a 8ª série. Mas Deus havia feito escolhas para mim. Deus sabia o que eu faria lá na frente. E eu parei e pensei, eu não posso ficar assim.
Eu vou voltar, eu vou estudar. E aí, não tenho tempo para falar, eu escolhi enfrentar 211 provas para ter o diploma do ensino médio nas mãos. E fiz as 211 provas. Eu fiz. Se você, pode acreditar. Foram 211 provas. E depois fui para conseguir entrar na faculdade. Me formei em grego, me formei em hebraico, pós-graduação em hebraico. Dei aula no UFRJ para um cara que com 29 anos de idade só tinha a 8ª série. Mas Deus havia feito escolhas para mim, e eu sempre fiquei ali, na presença de Deus. O céu desabava as coisas em cima de mim, e eu estou ali firme na presença de Deus, me esforçando. É isso que vai acontecer com você. Você não sabe o que Deus preparou para vocês lá na frente. Comece a se esforçar agora. Escolha permanecer, escolha prosseguir, escolha ler mais a palavra, escolha adorar mais, escolha buscar mais, escolha ter uma vida devocional mais aprofundada hoje, porque lá na frente você vai dizer: valeu a pena todo o tempo que eu me esforcei. Olha onde Deus me colocou hoje. Não que você vá se gabar por isso, você vai se alegrar por ver que você é um instrumento nas mãos de Deus. Voltando aqui para Ló, o que nós vemos aqui é que a escolha de Ló, no olhômetro, vindo campinas e água, levou Ló para os 2 locais mais perigosos da face da terra. Porque Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra. O texto que li, e que já deu para entender aqui, e quem conhece a história sabe, que por causa dessa escolha, Ló perdeu parte de sua família. Porque sua esposa virou uma estátua de sal. Escolheu olhar para trás. Seus genros não quiseram sair da cidade, foram mortos dentro de Sodoma e Gomorra. Essas são as consequências de escolhas desastrosas que nós tomamos. No olho, Ló achou que seria bom ir para lá. Teria um maior resultado ir para lá. Suas ovelhas cresceriam, se expandiriam. Ele seria um empresário maior. Ele seria alguém mais considerado. Ele seria alguém mais rico. Ele pensou em tudo isso, só não imaginou que a escolha que ele estava tomando agora, lá na frente, os anos iam se passar e Deus iria destruir o lugar para onde ele decidiu ir, porque ele escolheu no olhômetro. Nossas escolhas geram consequências. Escolha permanecer, aconteça o que acontecer. Escolha ficar. Rejeite aquilo que esse mundo oferece a vocês. E como é que se escolhe certo? Pela palavra. Deuteronômio 30, como eu li. Estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e maldição. Deus diz: escolham a vida, escolham a bênção, escolham ficar aqui, escolham permanecer na presença de Deus. Mesmo que você tenha fraquezas, há um ditado que diz: mais melhor é o fraco com Cristo do que o forte com Satanás. Se um dia qualquer um de vocês escolher sair, vocês vão perceber que a saída é reta, mas a volta é cheia de curva. A pessoa quer voltar, não consegue mais, porque ele já se enrolou demais lá fora. Ele não tem forças para voltar. Quem está desviado aqui nessa noite sabe disso. Você não tem força para voltar. Você não consegue voltar.
mas você sabe que o caminho é esse. E você ainda pensa assim, um dia que você não sabe se vai chegar, porque Jesus disse que o dia de amanhã não te pertence, a escolha tem que ser agora. Escolha hoje permanecer, escolha hoje voltar. Ló, quando ele leva a sua família para esse lugar, está tomando uma decisão desastrosa. Vocês, jovens, escolherão uma faculdade. E quando vocês estiverem lá, vocês farão novas amizades. Escolham as amizades. Decidam o que querem ouvir, com quem querem se relacionar. Façam como quando se pega um peixe e se coloca em um prato. Tira as espinhas. Tire espinhas, escolha. Isso aqui não serve para estar no meu prato, isso aqui não serve para estar na minha boca. Tira. Ninguém come espinha de um peixe. Selecione. Escolha os seus amigos quando você chegar numa faculdade. Escolha os lugares para onde você quer ir quando te convidarem. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de falar, eu sou servo de Deus. Não se envergonhe quando alguém quiser envergonhar vocês. Não se sinta envergonhado. Eu vou te dar um exemplo aqui do que é escolha. Escolha voluntária. Quem não se lembra de José? José era um jovem. Ele nem sabia, como eu já disse, que seria governador do Egito. Deus havia escolhido aquilo para ele. Mas quando ele chegou na casa de Potifar, a mulher de Potifar achou José um bom partido, cara bonitão. E a mulher de Potifar quis ter um relacionamento com José. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Não tinha ninguém na casa. José tinha carta branca para cuidar de tudo ali. E a mulher está insistindo em ter um relacionamento extraconjugal com José, porque ela era casada com Potifar. E o que José faz? José rejeita. Hoje em dia muitos jovens vão dizer assim, isso aqui é carne, irmão, isso aqui é carne. É carne. Mas a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E esse espírito se alimenta das coisas de Deus. E aí é que você tem que puxar forças para aprender a dizer não. Eu escolho dizer não. José disse não para aquela mulher. Ela insistiu, ele disse não de novo. E aí ele disse, como cometeria eu tamanho pecado? Teu marido nada me vedou nessa casa, senão a ti. E como pecaria eu contra o meu Deus? Eu imagino Deus batendo palma. É isso aí, José. É isso aí, José. E quando ela avança para cima de José, ele corre. Se isso acontecer hoje, moços, rapazes aqui, sabe o que vão dizer de você? Você sabe, né? A frase que vão dizer de você, né? Ele não gosta de mulher, não. Ele não gosta de mulher, não. Você é temente a Deus. Você escolheu ser temente a Deus. Você sabe que Deus vai preparar um relacionamento para você, um relacionamento limpo, que você não precisa se esconder, que você não precisa de subterfúgio. Você escolheu Deus. Como tem um hino que diz, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Mas ele diz, mas o pecado vem, mas eu escolho Deus. Se aquela mulher de Potifar chegasse para José e dissesse para ele, rapaz, você não é homem não? Você não é homem não? Na minha cabeça, eu penso que José diria certamente uma frase como essa: eu sou mais do que homem, sou homem de Deus, e é por isso que eu não faço o que você quer que eu faça. A mesma coisa para as meninas. Moças, valorizem-se, escolham se valorizar. Vocês são templo do Espírito Santo.
Escolham respeito. Escolham honrar a Deus. Porque lá na frente, você colherá os frutos dessa escolha. Ah, mas ele vai terminar comigo? Se ele terminar com você, porque você não cedeu aos caprichos dele, manda esse cara vazar, manda embora, não serve para você. Essa é a verdade. Você está se metendo em área ruim, como Ló se meteu numa área ruim, escolhas ruins. Não tenha medo de aparentemente perder, porque se Ló escolhesse um local diferente, certamente na cabeça dele estaria: mas eu estou perdendo todas aquelas campinas, todas aquelas correntes de água. Ló não sabia o que aconteceria lá na frente, tudo aquilo seria destruído. Abraão sabia? Não, Abraão também não sabia, mas Abraão estava na dispensação de Deus. Abraão ficou na escolha de Deus. Essa é a escolha que nós temos que ficar. E aí, eu quero te dar 2 exemplos e encerrar essa palestra, essa palavra de escolha. Eu disse que há escolhas compulsórias e escolhas voluntárias. Deus não quer que você escolha de forma compulsória, de forma obrigatória, ser obrigado a escolher isso. Deus te dá liberdade para escolher. Deus espera que você escolha certo. E eu vou te dar 2 exemplos. Você viu que o exemplo de Ló foi ruim. O exemplo de Abraão foi o melhor. Você viu que o exemplo de José foi bom? Ele escolheu não se envolver com aquela mulher. Você viu que o exemplo de Davi não foi bom? Ele escolheu errado se relacionar com Batseba. Sansão escolheu errado se relacionar com Dalila. Mas nós temos 2 exemplos, dentre muitos que eu poderia falar, que Deus espera que escolhamos como essas pessoas escolheram, mesmo sob o risco de perdermos alguma coisa. Eu trabalhei um bom tempo como vendedor de loja, dentro de loja. Trabalhava numa loja na cidade chamada Estilo, uma loja de roupas finas, existe lá até hoje. Eu era um excelente vendedor, ganhava uma comissão muito boa na época. E uma vez, estava atendendo um cliente, e o gerente ele fica te acompanhando. Eu era um dos mais novos naquela loja, e ele fica observando para ver se você se sai bem. Dentre muitos clientes que já tinha vendido, atendido ao longo de tempos que trabalhava ali, numa dessas ele parou. E eu estou atendendo o cliente. E o cliente queria comprar uma valise, uma pasta dessas tipo 007. Só que ele queria de couro. O vendedor, ele nunca diz não para o cliente. Eu não tenho. Ele vai apresentar o que ele tem. O vendedor, não, nós não temos. Se ele tiver algo similar, ele vai apresentar o que ele tem, se ele tiver algo similar. Você tem capa de chuva? Não, dá uma olhada aqui. Não tem, não, dá uma olhada aqui. Eu tenho isso aqui, olha. Pronto, mostrou, o cliente pode se interessar por aquilo. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, peguei algumas pastas, abri para ele, mostrei por dentro. Olha, aqui você pode colocar canetas, aqui você pode colocar livros, documentos e tal. É uma pasta boa, tem segredo, tem aquilo. Ele disse assim: ela é couro? Eu disse: não, ela não é couro. É raspa de couro. Mas é um material muito bom. E era. Ele disse: eu não quero, eu estou realmente querendo encontrar uma de couro. Ele resolveu não comprar aquela pasta. Ele foi embora, eu fechei tudo, a pasta, coloquei de volta nos locais da loja. O gerente veio para cima de mim igual um búfalo.
que você fez? Que eu fiz o quê? Você disse para o cliente que aquela pasta não era couro. Eu disse, e não é. É sim, eu falei, não é. Peguei a pasta, mostrei a etiqueta, olha aqui, raspa de couro. Mas isso é couro? Eu disse, não é. Mas se você disser isso para o cliente, ele não vai comprar. Então que ele não compre, mas eu não vou mentir para o cliente. Porque o cliente só vai comprar comigo uma vez, ele não volta mais. Ficou chateado comigo, aborrecido sempre, se aborrecia comigo facilmente, porque ele detestava que eu era evangélico. Não vou dizer aqui qual era a religião dele, mas ele vivia me perseguindo. Mas eu não vou mentir para o cliente, eu escolhi dizer a verdade. Eu ia fazer mais uma venda apenas, ganhar uma comissãozinha em cima daquilo. Eu disse, não é couro. Eu vou dizer a verdade para ele. Ele não comprou. Eu poderia ter pensado, não, já viram aquela história do motorista? Rapaz, eu comprei o material, por que você não entregou? Cara, o caminhão quebrou, não quebrou nada. Não quebrou nada. Meu amigo, me enrolei aqui, não tive condições, mas eu não vou dizer que o caminhão quebrou, não. Eu vou falar a verdade para ele, até quando for possível, dentro da ética. Vou perder uma venda, vou perder um contrato, mas eu vou ser honesto, porque é isso que Deus escolheu para nós. Deus escolheu para você. Então, se você tiver de perder lá na frente alguma coisa, para que você faça o que Deus quer que você faça, perca. Perca por amor a Ele. E é isso que eu vou te mostrar aqui, fechando. Daniel, no capítulo 1, versículo 8. Quem não conhece essa passagem? Daniel foi chamado para a mesa do rei, para comer do manjar do rei. E diz o texto lá, que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Daniel disse, dê-me legumes e água para beber, mas eu escolho não participar daquela mesa. Eu escolho agir de outra maneira. Muitas pessoas diriam para Daniel, tu é doido, tu é maluco, rapaz. Você ia comer do bom e do melhor, você ia se dar bem lá. Daniel não queria agradar A, B ou C, ele estava preocupado em agradar a Deus. E veja, Deus o colocou como governador da Babilônia, terceiro dominador da Babilônia. Mas começou com o homem escolhendo certo. Segundo, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam diante de uma estátua no campo de Dura. Eram 3 jovens, centenas ou milhares de pessoas diante da estátua, e a ordem era, ao som de toda sorte de instrumentos musicais, vocês devem dobrar o joelho diante da estátua que levantei no campo de Dura, e quem não fizer isso será morto. Quando os instrumentos tocaram, mesmo sabendo que a vida estava em risco, Sadraque, Mesaque e Abdenego escolheram não se dobrar. Mesmo sabendo, eu posso ser morto, eu escolho não me dobrar. A consequência pode ser aquilo que eu não quero, mas eu estou fazendo o que Deus quer. A consequência pode ser eu ser demitido, mas eu estou fazendo o certo. A consequência pode ser eu não ser chamado para a vaga, mas eu estou fazendo o certo. Você é servo de Deus, escolha o certo. E Sadraque, Mesaque e Abdenego escolheram, mesmo sob uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Eles disseram, vive o rei para sempre. O Deus a quem nós servimos pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha que tu tens aquecido 7 vezes, mas se Ele não nos livrar,
a gente, aí eu coloco o verbo escolher, a gente escolhe não dobrar o joelho diante da estátua. É aí que o céu te aplaude, é aí que Deus bate palma para você. É isso que nós temos que fazer. Hoje vocês são jovens que ainda não sabem o que Deus tem para vocês lá na frente, mas saberão. A história já começou, a história de vocês já começou, e vocês têm que aprender a fazer as escolhas certas. Não porque você está escolhendo, não, por Deus. A tua igreja não permite, não, a minha igreja não me proíbe nada. Eu escolho não, eu digo não porque eu amo a Deus. O seu pastor que não deixa, não, meu pastor não tem nada a ver com isso. Eu amo a Deus e a palavra dele é que me orienta, eu digo não. Por que você não vai? Porque aquele lugar não é o que Deus escolheu para mim, para eu estar presente. Eu não imagino o Espírito Santo de Deus ali, naquele local. Eu não vou. É a tua igreja? Não, não é a minha igreja. É o teu pastor? Não, não é o meu pastor. É o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou escolhendo não andar no caminho dos ímpios, não me deter no caminho dos pecadores, nem me assentar em roda de escarnecedores. Essa é a minha escolha. Não tem nada a ver com a minha igreja, não tem nada a ver com o meu pastor, não tem nada a ver com os meus líderes, tem a ver com o meu Deus, porque eu amo a sua lei, e eu vou obedecer a lei do Senhor. Aí Deus diz no Salmo 1, se você escolher isso, Ele diz: e tudo quanto você fizer prosperará. Escolha a minha palavra, medita nela de dia e de noite. Eu quero fazer algo aqui que não estava no programa para fazer, não está escrito aqui, eu não vim de casa para fazer isso, mas ali sentado naquele banco, sob lágrimas, meu coração começou a pulsar para fazer, e eu vou fazer aqui. Mas eu vou te fazer um convite. Não venha aqui por emocionalismo, nem porque a galera está indo, eu vou com a galera. Não venha aqui por isso. Hoje eu estou pregando aqui. Vocês são aqueles que lá na frente estarão aqui. Mas Deus já começou a acender fogo no coração de muitos de vocês. Que fogo é esse? Eu quero ser um pregador. Eu quero pregar a palavra. Eu quero proclamar a palavra. Eu quero anunciar a palavra. Um dia eu serei um pregador. Muitos de vocês aqui já têm esse desejo. E eu quero chamar você. Não é que o desejo está vindo agora, não. Não é? Eu acho que eu quero, não. Você que já sente. Um dia eu vou ser, eu quero, um dia eu quero pregar a palavra. Essa chama já arde no teu coração. Mas a história vai começar hoje. A partir de hoje você vai ler mais Bíblia, você vai escolher ler mais Bíblia. A partir de hoje você vai escolher estudar a Bíblia. Você não vai estudar só porque você vai pregar quando tiver um convite. A partir de hoje, o fogo que Deus já colocou em teu coração vai te levar. Eu escolho ler mais a palavra. Eu escolho orar mais. Eu escolho me devotar mais a Deus. Eu escolho honrar mais a Deus. A história vai começar hoje. Para você, vai mudar a tua história. Para você que já tem o coração em brasa e que sempre pensou, não é você quem criou isso, Deus escolheu por você, acendeu uma tocha no teu coração, não importa a idade que você tenha, e Deus já colocou aí, você um dia será um pregador poderoso na palavra. Como assim, pastor, poderoso? Apolo, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, Apolo era poderoso nas Escrituras.
e você será um deles. Fique de pé, toda a igreja.